Primeiro, antes de mais nada, para a gente entender links patrocinados, a gente precisa saber como que funciona a busca do Google. Então, ela sempre funciona através de uma intenção. Tá? Então, o sujeito aqui, ele tem, vamos supor que hoje é o casamento dele, e ele está interessado em comprar flores para a esposa dele, eu espero. E ele vai lá no Google, vai fazer uma busca de flores, e aí, tudo que está em azul aqui circulado é o que são os resultados naturais, ou a busca orgânica, que a gente chama. Tá? Esse resultado a gente não tem como pagar, não tem como determinar um preço para aparecer em primeiro, segundo, terceiro lugar, e por aí vai. Tudo que está circulado em vermelho é o que a gente chama de links patrocinados. Tá? Então, eles vão até no cabeçalho e se estendem aí pela primeira página e por aí vai, pela segunda, terceira página, a depender do volume de anúncios que a gente tem para essa determinada busca. Na perspectiva do usuário, ele tem uma intenção de comprar flores, então ele está no momento mais fácil de receber, de ser impactado por um anúncio. É muito diferente você estar em casa, sentado, assistindo televisão e ver um anúncio de uma floricultura. Você pegar o telefone, ligar para uma floricultura, entrar na internet, fica muito mais difícil. Você está na internet pesquisando por flores, então você está muito mais apto a receber uma informação de um link patrocinado. Então, normalmente, esse tipo de mídia já converte muito mais para o anunciante do que numa mídia tradicional. Tá? Na perspectiva do anunciante, vamos supor, então, que a floricultura online ela vai vender os seus buquês de flores na internet, e aí eles compram palavras-chave, que elas vão ser relacionadas sempre com a busca do usuário. Que tipo de palavra-chave que interessaria uma floricultura? Flores, floricultura online, buquê de flores, rosas, presente de casamento, dia dos namorados. E aí vai uma série de palavras-chave que são interessantes para o anunciante ter na sua conta de AdWords. E aí toda vez que um usuário fizer uma busca e esse cara tiver a palavra-chave, o anúncio dele vai aparecer nos links patrocinados. Tá? Então, como é que ele paga isso? Para quem não sabe o que é CPC, ele é pago por clique. Então, se o usuário vê o seu anúncio, ele não clicar, você não precisa pagar. Você não vai estar pagando a visibilização do anúncio. Você só vai pagar quando tiver um clique. Então, é o que a gente chama de custo por clique, que é o CPC. Tá? Então, o cara viu o seu anúncio, você fez branding, ele não clicou, beleza. Se ele clicar, ele vai para o seu site, e aí você vai ser cobrado o CPC que você disponibilizou para pagar. Eu não vou entrar em detalhes de CPC, mas, ao decorrer da apresentação, se for necessário, eu vou complementando. Tá? Entendido o link patrocinado, a gente precisa saber que não tem só a busca do Google onde os anúncios dos seus clientes vão aparecer. Tá? O Google também tem uma série de parceiros, que aí entra o IG, o UOL, Terra, que eles são parceiros de busca do Google. Então, não só os seus anúncios vão aparecer nos links patrocinados do Google, mas também vão aparecer na busca do Terra, na busca do IG, na busca do UOL, dentre outros parceiros de busca do Google. Tá? Então, isso é bom que vocês já pegam uma outra parte, uma parcela de usuários que não estão no Google, mas estão navegando em outros sites ou portais. Aqui é um exemplo de anúncio no Google. Tá? Então, ele sempre respeita esse formato, tá? Que é estabelecido pelo Google. No Google, você só vê anúncios de texto, não vê anúncio de imagem. Tá? No Google, que falo na pesquisa. Temos mais um exemplo aqui no IG. Então, o Google ele tenta respeitar as exigências de cada portal, tá? Então, cada parceiro. Então, o IG tem uma exigência aonde que vai aparecer o anúncio, como que vai ser o formato desse anúncio de texto, tá? Então, o Google respeita. Então, cada site vai ter sua cara, mas sempre vai estar falando lá que é links patrocinados, tá? Para identificar para o usuário o que é anúncio e o que é resultado orgânico. Mais um outro exemplo de UOL. Mas, essa rede de pesquisa só representa 5% da internet inteira. Então, a gente tem mais 95% da rede da internet que os usuários podem estar navegando e que a gente precisa falar com eles. Né? O que são esses 95% da internet? Tem muitas outras coisas que os usuários fazem além de buscar. Eles podem estar comparando o preço na internet, eles podem estar navegando num site de previsão de tempo, pode estar no Orkut, no MySpace, né, em sites de comunidades. Pode estar navegando no YouTube, assistindo um vídeo, pode estar se informando, vendo notícias. Então, tem uma série de lugares, pode estar num blog, num fotolog, onde o usuário vai perder o seu tempo, vai gastar esse seu tempo lendo e-mail e fazendo muitas outras coisas além de busca. O objetivo do mecanismo de busca é ser o mais rápido possível. Então, ele vai te dar um resultado e vai tirar o usuário dali de dentro. Quanto mais tempo ele perder ali dentro, isso significa que o mecanismo de busca não está funcionando direito, o usuário não está achando o que ele quer. Então, ele fazendo uma busca, ele vai ser direcionado para fora desses 5% da internet, e sim para esses 95% que ele vai entrar, e aí a gente tem que ter comunicação
tem que ter publicidade ali dentro também para a gente não perder essa grande margem. Na rede de conteúdo, né, que a gente chama esses 95%, a gente encontra diversos parceiros, tá, do Google, e lá você pode não só fazer anúncio de texto, mas você pode fazer também anúncio de imagem. Tá? Então, diferente da rede de pesquisa, que só aceita anúncio de texto, lá você conseguir fazer anúncio de texto e anúncio de imagem. Ele também vai funcionar naquele mesmo sistema de CPC, tá? Mas também você pode ter a possibilidade de fazer CPM, daquela forma tradicional, por 1000, tá? Por 1000 impressões. Alguns exemplos aqui de parceiros da rede de conteúdo do Google. Obviamente o Gmail é um deles, então quem tem Gmail já sabe que toda hora vê os anúncios lá, sempre relacionados ao tema da página. A gente tem Estadão, JB Online, Clima Tempo, né, YouTube também, e mais uma série de outros sites de bastante relevância e que pegam um perfil bem variado na internet. Tá? Deixa eu ver se eu... vamos falar aqui rapidinho como é que funciona para o seu anúncio aparecer na rede de conteúdo. Na rede de busca é simples. O cara fez uma busca, você tem essa palavra-chave que o cara buscou, seu anúncio vai aparecer. Na rede de conteúdo, o sistema do Google ele vai ser inteligente o suficiente para varrer o conteúdo da página. Então, nesse caso aqui, a gente tem falando sobre saúde. Ele vai varrer, vai reconhecer o tema da página antes mesmo do site abrir. E aí ele vai já nas contas de AdWords dos seus anunciantes e ele vai ver qual anunciante que tem esse tema que o usuário está navegando, que está entrando. Então, vamos supor, se eu mando para o Phil um e-mail pelo Gmail, falando que eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro, fiquei em Copacabana, peguei o avião da TAM, cheguei tal hora no Galeão, e por aí vai. O sistema ele vai interpretar todo aquele, vai pegar o título do e-mail, que quer dizer Carnaval no Rio, Copacabana, TAM, viagem, aeroporto, e aí ele vai começar a interpretar que tem a ver com turismo. Então ele vai me aparecer, mostrar anúncios relacionados à agência de turismo, relacionados a companhias aéreas, relacionados a pacotes de carnaval, e uma série de outras coisas relacionadas com o tema. Então, é importante vocês saberem como funciona a rede de conteúdo contextualizada. Tá? Uma outra forma também que funciona a rede de conteúdo, que não vai ser o foco dessa apresentação, é por site target. Então você esquece do contexto, mas você fala, eu quero aparecer no YouTube, quero aparecer no Estadão, e aí você vai falar com o público que você tem interesse. Só resumindo então, a gente tem links patrocinados na busca do Google e na busca dos seus parceiros, tá? Como eu falei, o IG, o UOL, Terra. E também a gente tem links patrocinados na rede de conteúdo, tá? Onde vai ser a rede de pesquisa pega o usuário naquela intenção de busca, ele está querendo encontrar alguma coisa, então ele está muito mais aberto para comprar. Então, normalmente a conversão tende a ser maior. A rede de conteúdo, ela pega aqueles 95% da internet, vai trazer muita visibilidade para o seu anúncio, vai fazer um branding muito forte. Isso é um outro peso, é uma outra parte da balança aí que ajuda muito os anunciantes. Como que a gente vai construir uma campanha de AdWords? Né? Para a gente fazer uma proposta para o cliente, a gente precisa entender tudo direitinho como é que funciona uma conta de AdWords. Então, vamos ver isso aí. Primeira coisa que a gente precisa entender é o objetivo do cliente. Né? Eu também passei a vida inteira trabalhando em agência, eu sei muito bem que quer receber um briefing do cliente. Né? Então, a coisa mais importante, nem que seja um pedaço de guardanapo, é ter uma informação do cliente, qual é o objetivo dele, né? O que ele quer comunicar nessa campanha de AdWords. O que ele quer que o usuário faça dentro do site dele? É só chegar lá e tomar conhecimento do site? Ele quer que o cara tenha profundidade dentro do site, uma experiência relevante? Ele quer que o cara se cadastre, faça um download? Que diabos que o cliente quer que o usuário faça no site dele? Tá? Se o cliente vai medir ROI, tenta descobrir qual ROI que ele quer. Tá? Tenta traquear isso. Isso é um potencial enorme que o Links Patrocinados possibilita de você medir, de você taguear, né? E o André vai falar um pouco mais disso. Então, quanto mais você souber o ROI que o cara está tendo, vai ser muito mais fácil de você poder otimizar e você ter uma defesa para ele investir cada vez mais com vocês. Alguns exemplos rápidos de objetivo de comunicação. Então, como eu falei, trabalhar o branding, né, o conhecimento da marca. E aí você vai ter, para cada tipo de comunicação, de objetivo, você vai ter métricas, né, medidas diferentes. Então, para awareness, você vai ter que medir o volume de impressão, qualificar esse tipo de impressão, ver o tempo que o usuário qualificado está gastando dentro do site e cada vez mais tendo essa experiência com a marca do anunciante. Se você quer gerar lead, você tem que ver o volume de cadastros que o usuário está fazendo dentro do site, quantos orçamentos que ele está pedindo. Então, você tem que qualificar o usuário para esse tipo de informação. E toda a sua campanha de AdWords vai ser construída de forma diferente, tá? De acordo com cada objetivo que você vai ter. Tá?
E principalmente a aquisição de clientes. Então, se o cara é focado totalmente em varejo, ele quer vender, ele quer trabalhar volume de vendas, gerar estoque, então você tem que trabalhar justamente na ponta, nas vendas do anunciante. Falando de conta de AdWords, vamos entender como é que funciona a estrutura. A conta de AdWords vai ser, tá, para a gente falar a mesma língua, isso é bom a gente ressaltar, porque muitas vezes o anunciante confunde, vai falar de conta, ele fala de campanha, ele vai falar de campanha, ele fala de grupo. Para a gente sempre falar a mesma língua, é bom vocês entenderem como é que funciona uma conta de AdWords. A conta de AdWords vai ser aquilo que você tem o login e senha e vai entrar na conta de AdWords. Dentro da conta de AdWords, você vai ter alguns pilares que vão sustentar ela. Vão ser as campanhas, os grupos, os anúncios e as palavras-chave. Tá? Como é que funciona essa estrutura na prática? Dentro da conta, você pode ter várias campanhas. Tá? Como é que a gente vai definir a campanha? Eu vou falar disso daqui a pouco. Dentro das campanhas, embaixo delas, você vai ter os grupos de anúncio. Tá? Então, você pode ter vários grupos dentro de uma campanha só. O que vão ter dentro desses grupos de anúncio? Você vai ter os anúncios e as palavras-chave. Então, dentro de um grupo específico, você pode ter inúmeras palavras-chave, dezenas, centenas de palavras-chave. Dentro desse mesmo grupo, você pode ter um ou mais anúncios. Tá? Então, você não fica preso a só um tipo de anúncio dentro de cada grupo. Vamos supor que o anunciante busca aqui essa última palavra-chave. Como ele está dentro desse grupo, ele só vai mostrar aquele anúncio lá. Se tivesse 2 anúncios, eles iam concorrer entre si e mostrar o anúncio que é mais relevante para o usuário e, obviamente, vai ser muito melhor para o anunciante. Se o usuário busca uma outra palavra-chave lá no primeiro grupo, vai mostrar aquele anúncio daquele grupo ali. Tá? E por aí vai funcionando todo o sistema de busca de links patrocinados. Quais são as características de cada pilar da conta de AdWords? Na campanha, é onde você vai definir o daily budget, tá? Que a gente chama de orçamento diário. Então, você vai definir, nessa campanha aqui de branding, eu quero gastar R$100 por dia. Nessa campanha, desculpa, eu vou dar muito exemplo de varejo, tá? Porque eu tenho essa prática, tá? Mas depois, se vocês quiserem conversar sobre outros tipos de verticais, outros tipos de indústrias, a gente pode conversar. Vamos supor que o cara tem uma campanha de informática. A informática vende muito bem. Vamos alocar aqui R$1.000 por dia. Bem, a campanha de telefonia não vai muito legal. Tira dinheiro dela, deixa ela com R$20 por dia, vamos jogar para a campanha de brand, que a gente precisa trabalhar a marca. Então, a campanha você vai conseguir definir o orçamento diário dela. Além disso, você pode definir se você quer targetear o Brasil, se você quer targetear os Estados Unidos ou outro país, se você quer focar apenas em algum estado, nas regiões do Brasil. E você também vai definir o início e o fim da campanha específica. Então, se você pretende fazer uma campanha sazonal para um cliente, vai trabalhar... Vamos supor a Páscoa agora. Você pode definir que vai começar a campanha em tal dia e a partir de tal dia ela vai parar. Então você não precisa ficar ligado fim de semana na frente do computador para pausar a campanha de AdWords, porque vai rodar depois que acabar a Páscoa. Tá? Então isso não tem problema, você programa lá e ele pausa sozinho. Dentro dos grupos de anúncio, o que você vai definir? Justamente aquele CPC que eu estava falando. Então, ali no grupo de anúncio que você vai definir o custo por clique máximo que você vai estar disposto a pagar, já que funciona como um leilão. Tá? É bom ressaltar que o que vai garantir sua posição no ranking dos anúncios não vai ser só o quanto que você está disposto a pagar, mas sim também vai ser uma fórmula, tá? Que aí entram inúmeros fatores, mas os principais que vão pesar é o máximo CPC que você está disposto a pagar, mas também a relevância do seu anúncio para o usuário, tá? Que a gente chama de índice de qualidade ou quality score. Então, vai ser uma equação disso aí que vai determinar onde que você vai aparecer no ranking dos links patrocinados. Então, no nível do grupo de anúncio, você já define o CPC que você está disposto a pagar. Nem sempre você vai pagar esse máximo que você vai estar disposto. Às vezes, você vai pagar menos, de acordo com a concorrência. Você só vai pagar o necessário para ficar acima da pessoa que está abaixo de você. No grupo de anúncio, você vai inserir um ou mais anúncios, de acordo com a sua necessidade. E também, nesses anúncios, você vai colocar o URL de destino, ou seja, para onde você vai levar o usuário. As palavras-chave, a gente vai ver, vocês vão poder trabalhar as correspondências dela, não tem nada a ver com cartinha. Correspondência Bem, eu vou falar depois de correspondência, tem um slide só disso, é onde metade do cérebro de vocês vão fritar. Mas eu espero que
que seja bem claro depois da explicação. Mas, bem, no nível de palavra-chave, a gente vai definir as correspondências delas. Você também pode definir CPCs específicos para a palavra-chave. Tá? Então, vamos supor que o CPC máximo do grupo de anúncio é 50 centavos. Mas aquela palavra-chave lá é específica, estratégica para você, desculpa. E você quer ela em primeiro lugar, você vai pagar R$1 para ela. Então, sempre, tudo que for definido no nível da palavra-chave vai vencer em relação ao nível do grupo. Vamos supor que o anúncio tem uma URL de destino específica, X. Mas aquela palavra-chave merece uma URL de destino melhor. Na palavra-chave você pode definir uma URL específica também. Não é obrigado a você definir CPC, nem URL para a palavra-chave. Mas quando ela tiver, vai vencer o CPC e a URL do grupo de anúncio. Como eu falei, dentro da conta de AdWords você vai ter a possibilidade de criar inúmeras campanhas, tá? E aí, dentro de vários grupos, vários anúncios e muitas palavras-chave. Eu vou entrar e vamos discutir pilar por pilar aqui sobre isso. Uma coisa muito importante é a gente respeitar os limites da conta de AdWords, justamente para a gente não ter algumas experiências ruins de superlotar a campanha de AdWords com muitas palavras-chave, engessar a campanha com muitos grupos de anúncio, e aí você não conseguir gerenciar a campanha e ficar dificultosa no momento que você vai baixar um relatório, você vai tentar interpretar o que está acontecendo, quer achar uma palavra, quer identificar um grupo, e aí você se perde. Então, para a gente saber, a conta de AdWords padrão, ela tem um limite de 25 campanhas na conta, tá? Mais ou menos 10 mil grupos por campanha, onde a gente sugere que você coloque até no máximo 2.500 palavras por grupo. É muita palavra, não tem a necessidade de usar todo esse limite. Tá? Mais outra coisa, o grupo tem um potencial de aceitar 50 anúncios em cada grupo. Tá? A gente chama anúncios também de criativos ou creatives. Tá? É muito anúncio também, por favor não usem 50 só porque existe essa possibilidade. Tá? E depois eu vou falar por que não. E tem esse limite padrão na conta de AdWords de 50 mil palavras-chave por conta. Tá? Como eu já falei, não tente estourar esse limite, tenta trabalhar bem a menos do que esse limite oferece, porque a partir do momento que vai ficando uma conta muito engessada, vale mais a pena você estender o potencial da conta, que dá para dobrar isso, de acordo com a necessidade, ou então criar uma conta nova para o cliente, porque ele já trabalhou com muitas campanhas aqui e tem outro tipo de comunicação para continuar fazendo em outras contas. Tá? E aí criaria uma conta nova de AdWords para o anunciante. Vamos falar da campanha então. Como é que a gente cria uma campanha? Tá? Os exemplos vão ser de varejo, então eles vão ficar muito mais claros para vocês. Tá? A partir do momento que você tem um cliente de outra indústria, de outro vertical, vai ficando mais complicado, mas mesmo assim não é impossível de você identificar como que vai ser a estrutura da conta do cara. A campanha. A primeira coisa que a gente faz para identificar a campanha, como que vai ser a campanha do cliente, a gente entra no mapa do site dele e tenta estudar o que ele vende, né? Como que ele está organizado, como que está o esqueleto do site dele. Mas na maioria das vezes, quando o site dele é bom, fica fácil da gente meio que replicar aquela estrutura do mapa dele, do site, para uma conta de AdWords. Quando o cara tem um site complicado, onde você não consegue navegar direito, aí está na hora de, você sugerir para ele melhorar o site, educadamente, óbvio, e 2, você tentar chegar numa estratégia onde vai ser da melhor forma possível para você estruturar a conta dele. E como é que a gente vai organizar essas campanhas? Ele não tem necessidade de fazer isso, tá? Esse tipo de campanha. Se ele quer fazer branding, você vai trabalhar uma campanha totalmente diferente da estrutura do site dele. Tá? Você vai usar as palavras-chave dele, você vai usar outras palavras que o usuário vai procurar, como se fossem os benefícios do produto que ele oferece. Então, existem outras formas também de estruturar. Tá? Isso aqui não é uma regra, sim, mas uma indicação, um caminho, um norte para vocês aprenderem como estruturar uma campanha. Tá? Não usa só a rede de pesquisa, tenta usar também a rede de conteúdo, e a rede de conteúdo ela vai trabalhar diferente da rede de pesquisa. Justamente como a gente viu as características, elas são totalmente diferentes, a pesquisa e a rede de conteúdo. Portanto, quanto mais separado você criar a rede de pesquisa, uma campanha para a rede de pesquisa e uma rede de conteúdo, vai ser melhor para vocês, vai ser melhor para o anunciante, e para todo mundo. Por quê? Vocês vão conseguir identificar na rede de pesquisa que o objetivo principal é vender, é converter. Então, você criando uma campanha específica só para a rede de pesquisa, você pode definir orçamento diário separado, você vai ter uma estrutura de palavras-chave, estrutura de anúncio totalmente focada para aquele momento que o cara vai estar buscando o produto dele e ele vai querer ouvir alguma coisa mais apelativa. Na rede de conteúdo, o usuário está num momento mais
prazeroso, está passeando pela internet. Então, o tipo de comunicação, o apelo é diferente e o jeito que funciona a disponibilização do anúncio também vai ser diferente, então vai exigir uma estrutura diferente. Então, a gente sempre sugere, separa a campanha de conteúdo, separa a campanha de search, tá, de busca. Algumas vezes dá para fazer uma campanha espelho, tá? Mas sempre dá para mexer e deixar melhor, seguindo as características. Como eu já falei, a possibilidade de você definir orçamento diários diferentes. Isso é importante. E lances específicos, tá? Você pode, vamos supor aqui um exemplo de varejo. Informática é um segmento super concorrido aqui e se você comprar a palavra notebook, provavelmente você pagando R$1, o máximo CPC, você vai conseguir ficar entre as primeiras posições, porque é muito concorrido, tem um volume muito grande de anunciantes, e anunciantes que já estão há muito tempo, que já saturaram, já estão com o seu quality score muito forte, então você tem que meio que quebrar essa barreira de entrada. Se você fizer uma campanha de saúde e beleza, já a concorrência vai ser diferente, a penetração vai ser diferente, sei lá, uma campanha de cameba, de toalhas, de cama, mesa e banho, vai ter uma concorrência, um volume diferente, uma margem de preço diferente dos produtos, então os CPCs tendem a ser menores, e aí você pode determinar uma estratégia diferente de CPCs. Tá? Uma coisa importante é ser claro no nome das campanhas e dos grupos. Pelo amor de Deus, nunca bota números, campanha 1, campanha 2, sem identificar o que é isso. Tá? Acontece muito isso, é frequente, tá? Muita gente faz isso errado, e isso atrapalha. A pessoa que está criando a conta, ela consegue entender perfeitamente campanha 1, campanha 2, ela sabe o que tem dentro dali. Só que aí você vai abrir a campanha 1, e você vai ter grupo 1, grupo 2, grupo A, grupo B, e começa a ficar uma coisa nebulosa. Vamos supor que essa pessoa saia da agência, aí amanhã entra outra pessoa. Você vai ter todo um retrabalho para poder entender tudo que aquela pessoa deixou ali, que ela entendia muito bem, e que não ficou muito claro para todo mundo. Ou vamos supor que você vai passar um relatório para o cliente, e o cliente vai ver campanha 1, campanha 2, ele vai se perder nesse mar de informações. Então, quanto mais específicos vocês puderem ser, é muito melhor para quem vai trabalhar com a conta, para o cliente, para o anunciante, para a agência, para todo mundo. Tá? Então, aqui um exemplo do DVD Player. Evita colocar de letra A até F e separar as palavras-chave dessa forma, ou de número 1 a número 7. Tá? É legal trabalhar com a relevância. Cada grupo, cada campanha tem que ter um tema bem amarrado. E não você usar como parâmetro o volume de caracteres para cada palavra-chave, ou palavras que tenham ROI. Tá? Alguns clientes fazem isso até, e a gente não recomenda. O cara pegar as palavras que têm o melhor ROI e criar um grupo separado para elas. Tá? Você colocar todas essas palavras, vai perder um pouco o foco, seu anúncio vai ficar genérico, vai bagunçar a organização da conta. Tá? Mais uma vez, lembrar de sempre respeitar os limites das contas de AdWords. Vamos entrar agora no grupo de anúncio. É sempre importante, o grupo de anúncio ele acho que é uma das peças mais importantes da campanha de AdWords, porque ele vai abrigar os anúncios e as palavras-chave. E é ali que mora o perigo. Tá? Então, tenta ser sempre específico. Quanto mais específico você conseguir ser, melhor você vai ter resultado. Dá trabalho. Tá? É muito mais fácil você criar um grupo super genérico de palavras-chave, colocar anúncios super genéricos e deixar lá rodando. Mas a longo prazo isso vai ser negativo para a experiência da conta, porque a conta vai armazenando todo um histórico de experiência. E aí vai prejudicar você. Então, quanto mais, desde o começo, você puder ser específico, melhor. Tá? Então, pega sempre palavras-chave relacionadas, né, e tenta limitar esse universo. Então, você pode criar um grupo só de variações de câmera digital. E aí, máquina fotográfica vai ser um outro grupo com anúncio falando de máquina fotográfica. Tá? Nem sempre o grupo de anúncio, né, ou melhor, o anúncio, se ele performar ruim, é culpa do anúncio que está mal escrito. Às vezes ele não está condizente com aquele grupo de palavras-chave. Tá? Então, às vezes, é importante analisar esse anúncio não está com uma performance boa. Ele está ruim por quê? Está mal escrito ou porque ele está no lugar errado? Quais seriam as palavras certas para esse anúncio? E às vezes você isola ele em um grupo novo e gera palavras-chave novas para ele, e aí ele vai performar legal. Às vezes não, às vezes o anúncio está horrível mesmo, tem que matar ele. Então, fazendo essa comparação de rede de conteúdo e rede de busca, como é que funciona, né? Por que é importante ter esse grupo bem específico? Vamos ver então na rede de busca, por que é importante? Você tendo o grupo bem amarrado, você vai conseguir escrever mensagens muito mais objetivas para aquilo que o usuário vai buscar. Sendo mais objetiva, a probabilidade de você ter um clique é maior, porque vai ser uma mensagem muito mais relevante com o que ele está procurando. E aí, consequentemente, você vai ter uma taxa de clique maior, tá?
e você vai ter um CTR maior. O CTR é o click-through rate, ou seja, a taxa de clique, né, é o volume de cliques que você tem pelo volume de impressão. Tá? CTR, mais ou menos, a gente gosta de falar que imagina que quando o usuário vê o seu anúncio e todos os outros dos concorrentes, o usuário vai votar qual que é o melhor anúncio. Então, ele vai escolher, eleger aquele anúncio que é mais condizente para ele, e aí ele vai clicar. Então, cada clique equivale a um voto para o seu anúncio. Então, quanto maior o seu CTR, que ele é calculado em percentual, quanto maior, mais quer dizer que o usuário está interessado no seu anúncio e que está mais relevante com o que ele está procurando. Na rede de conteúdo, tá? Um grupo de anúncio bem amarrado com palavras boas, tá? com um tema bem concatenado, vai permitir que a tecnologia do Google, quando for varrer o site que o usuário está navegando, ao entender o tema e ele for no seu grupo, ele vai entender, olha, esse grupo aqui tem as palavras-chave ideais e eu vou colocar o anúncio do cara para aparecer. E quando seu anúncio aparecer, ele vai estar totalmente condizente com o tema, ele vai estar relevante com o tema que o usuário está navegando. Então fica muito mais fácil você atrair a atenção do usuário, largar aquela notícia, clicar naquele anúncio extremamente relevante para ele e clicar no seu anúncio e no site, e aí justamente vai dar aquele todo ciclo novamente. Maior conversão de cliques, um CTR maior, e normalmente quando o CTR vai subindo, você vai ganhando posição e seu CPC máximo, né, o CPC real que você vai pagar, vai cada vez diminuindo como se fosse bonificado. Muita atenção aí, porque já aconteceu o caso de que o cliente criou uma campanha que ele botou o nome dele no nome da campanha. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou no grupo, ele não tinha como trabalhar as categorias, as subcategorias. Então, ele não ia criar o grupo adega, multifuncional, câmera fotográfica. E aí ele começou a trabalhar as categorias do grupo, do site dele, no nível do grupo. O que aconteceu? Ele criou uma categoria chamada informática. Dentro da categoria informática, que era o grupo, ele tinha palavras soltas como multifuncional, notebook, impressora, monitor. E o que aconteceu? Para cada palavra dessa, ele escreveu um anúncio diferente. E o que acontecia? Voltando naquela estrutura que eu mostrei para vocês, a palavra impressora era buscada, mostrava o anúncio de notebook, porque estava tudo no mesmo grupo. A palavra monitores era procurada, mostrava anúncio de multifuncional. E aí, o que aconteceu? Despencou o CTR dele, porque não estava relevante o anúncio, o ROI dele foi para as cucuia, ele ficou com as palavras muito caras, porque o sistema começa a ver que essas palavras, o anúncio não está relevante para o usuário, ele começa a inativar essas palavras, e aí ele teve uma má experiência com isso. Então é sempre importante, né, ser claro e ser bem objetivo nesse grupo de anúncios que você vai criar. Parece besta o que eu estou falando, mas acontece. Links patrocinados é uma ferramenta muito nova, muita gente não tem experiência, não entende como funciona, então vai aprendendo na prática e tem que errar muito para a gente aprender, né? Como é que a gente vai criar as palavras-chave? Né? As palavras-chave, elas vão ser o coração aí da campanha de vocês, onde vocês vão gastar bastante tempo criando. E é bom você já gerar palavras-chave suficiente para trabalhar com todo o volume que o seu anunciante pode alcançar. Tá? Como é que aqui no Google a gente gera palavras-chave? A gente sempre tenta trabalhar uma lista bem focada de palavras-chave. Não foge daquele tema que você não quer trabalhar. Vamos supor, um cartão de crédito, começar a comprar palavras, ou tentar comprar palavras como Orkut, vídeo, sexo, porque tem volume. Tá? Não adianta você pegar uma palavra porque tem muito volume se seu anúncio não tem nada a ver com vídeo. Tá? Por que você quer vender cartão de crédito com vídeo? Então, a experiência vai ser negativa, vai ser difícil. A não ser que você tenha um anúncio muito relevante para você dizer para quem está buscando o vídeo. Inclua sempre a marca, o modelo, né, as definições do produto na palavra-chave. Depois eu vou falar um pouco mais disso, vou desmembrar isso aí. Tenta ver também, trabalhar com a parte das soluções que os produtos do seu cliente oferecem. Então, sei lá, o cara vai vender câmera hiperbárica na internet. Que diabos é câmera hiperbárica? Quem é que busca por câmera hiperbárica? Né? Mas quais são os benefícios da câmera hiperbárica? Então, vai lá estudar o que a câmera hiperbárica faz, e aí você vai trabalhar com os benefícios que vão cercar toda essa palavra, todo esse produto, e aí você vai conseguir ter um alcance muito maior para a campanha de vocês. É importante também não esquecer das variações das próprias palavras. Então, câmera digital com circunflexo, câmera digital sem circunflexo, promoção com cedilha, sem tio, com tio, às vezes promoção com 2 S's, tá? Então, pode botar bastante erro de digitação, porque é bem válido. Esgotou a cabeça, acabou todas as palavras-chave, vai lá no Google, digita lá o produto que você está vendendo, e aí você vai começar a ver nos próprios resultados naturais
várias palavras que você nunca tinha pensado antes. Ou então você vai começar a ver concorrentes deles que usam termos diferentes e você pode comprar essas palavras-chave também. Wikipedia também é uma ótima fonte para vocês buscarem esse tipo de informação. E a ferramentinha que a gente tem na manga é a Keyword Tool, que é a ferramenta de palavra-chave, que ela fica dentro da conta de AdWords, então ela é gratuita, vocês podem usar ela, não tem problema nenhum. E ela funciona muito bem, eu vou explicar como é que ela funciona daqui a pouquinho. Na rede de conteúdo, a estrutura vai ser diferente, justamente porque não vai ser aquela coisa, o usuário buscou, vai mostrar seu anúncio, vai ser relevante com o tema. Então, nesse caso, a coisa principal da rede de conteúdo é se colocar na postura do usuário no momento que ele está navegando. Vamos supor, que site que ele vai navegar na hora que eu vou vender o meu DVD player? Então, ele vai estar num site de cinema, ele vai estar num site de filmes, o que ele vai estar lendo? Ele vai estar lendo uma resenha sobre isso, uma crítica do filme? Então, você vai pegar palavras não tão específicas relacionadas com o produto, mas você vai começar a pegar palavras como Oscar, cinema, e vai começar a trabalhar com uma gama, com um leque muito mais amplo, que vai ser o ambiente onde vai estar o seu anúncio contextualizado. Tá? Então, quanto maior for relevante essas palavras, vai ser melhor para você amarrar com o tema da página que o usuário vai estar navegando. Tá? Broad, né? As palavras de rede de conteúdo sempre funcionam em broad, que é a correspondência ampla. Aquilo lá que eu falei das correspondências, e eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Tenta trabalhar com um grupo bem pequeno. Tá? Na rede de conteúdo, não tem necessidade de você trabalhar com grupos enormes. Tá? É sempre usando 5, 15, 20, 30 no máximo palavras-chave por grupo. Não tem necessidade de extrapolar esse volume. Tá? Não é necessário fazer as variações. Aí, promoção com SS, promoção com cedilha e sem tio, promoção sem cedilha e com tio. Não precisa fazer esse tipo de variação. Tá? Pode tentar uma palavra ou outra que seja mais genérica, mas não tem essa exigência de fazer isso, porque justamente a rede de conteúdo ele vai buscar por palavras corretas, onde ele vai identificar que tem o tema. Tá? É bom sempre a gente adicionar palavras negativas. Tá? Isso aí tanto vale para a rede de conteúdo como para a rede de pesquisa. Eu vou falar um pouco mais sobre as negativas, tá? E você não tem a necessidade de botar muitas negativas para a rede de conteúdo. Ele automaticamente já tem um filtro. Tá? Se tiver um site falando uma notícia de alguma desgraça que tenha acontecido, algum acidente aéreo ou alguma coisa parecida, o sistema ele é suficientemente inteligente para interpretar que isso é um lugar para não colocar um anúncio de AdWords, então ele vai evitar isso aí. Tá? Mas é importante colocar negativas para você limitar mais o foco do seu anúncio. E não tem problema de você trabalhar com palavras duplicadas. Tá? Você pode colocar um grupo, como eu falei, Oscar, cinema, DVD player, locadora, e criar um outro grupo falando só de locadora, locadoras de vídeo. Então você pode repetir a mesma palavra, porque sempre vai estar trabalhando com temas. Tá? Na rede de busca, você não tem necessidade de ficar repetindo palavras-chave. Ela só vai poluir, só vai tomar mais espaço na sua conta de AdWords. Aqui é a ferramenta de palavra-chave. Por que a gente tem que usar ela? Tá? Ela é uma ótima fonte para descobrir palavras-chave. Então, quando sua cabeça já esgotou, você vai lá e digita lá, por exemplo, câmera digital, e você vai ver todas as palavras que o sistema relaciona à palavra câmera digital. Então, como que utiliza essa ferramenta? Não digita várias palavras de vez e dá procurar. Não, digita uma palavra só e ele vai te gerar todas as variações para essa palavra. Tá? A partir desse momento que ele encontra essas variações, você vai começar a entender o perfil, o que passa na cabeça do usuário, que é uma coisa super difícil e complexa. Tá? Você vai definir as correspondências, você pode identificar qual a correspondência ideal para essas palavras-chave que ele vai te dizer. E também você vai começar a descobrir que tem muitas palavras negativas. Então, você fez uma busca por câmera digital e tem muita busca que ele te sugeriu aqui, como câmera digital usada, ou manual de instrução câmera digital, assistência técnica. Então, você já começa a perceber que se você tiver a palavra câmera digital, você pode estar meio que dispersando sua atenção para um usuário que não está querendo comprar uma câmera digital, mas ele está querendo consertar ela, ele está querendo ler um manual, ele quer baixar um driver para ela. Então, tem como você identificar palavras negativas. Então, essa ferramenta ela é muito boa para botar palavras boas, palavras novas para a sua conta e também descobrir muitas palavras negativas. Com essa ferramenta, você vai conseguir ter uma noção de qual é o tráfego dessas palavras, qual é a popularidade delas dentro do Google. Tá? Então, você também já começa a ditar uma prioridade, que palavras você vai usar, quais que você não tem necessidade de usar. E o mais bacana, essa ferramenta te possibilita fazer um download para uma planilha de Excel. Então, tudo ali que você vê, você clica lá, baixa para o Excel, e ali mesmo você vai fazer um filtro, pode gerar variações em cima dessas palavras, e
ou então você tem a opção de, no próprio AdWords mesmo, já adicionar ela na sua conta na campanha que você estiver fazendo. Uma coisa deveras importante é o ciclo de compra do usuário. Sempre pensa assim, tenta targetear o usuário em todos os momentos de compra dele, tá? Vamos supor aqui o usuário que seja cliente da Reebok, um potencial cliente da Reebok, tá? Desde aquele cara que é super fã da Reebok e que não conhece nada do portfólio de produtos dele, mas se simpatiza com a marca, então é legal ter as variações, né, da marca Reebok para o usuário. É legal você trabalhar com os produtos da Reebok. Então, o que a Reebok trabalha? Com tênis, com roupas? Tem essas palavras mais genéricas. O cara que já está procurando sobre tênis de corrida, ele já sabe o que ele quer, pega todas essas palavras. O cara mais específico, que ele já é um heavy user da Reebok, que conhece os produtos, os nomes dos produtos, pega essas palavras também. O que acontece nesse ciclo de compra? Quanto mais ampla, quanto mais genérica for a palavra-chave, ela vai ter um maior volume de busca. Então, isso é muito importante para garantir a visibilidade e o branding do anunciante de vocês. Talvez elas não convertam tão bem como a palavra que vai converter lá no final, que é a palavra mais específica. Mas você vai, pelo menos, desde o começo, quando o cara for procurar sobre tênis, ele vai saber que a Reebok está vendendo um tênis e que tem um tênis de corrida para ele. E aí, a partir dali, você pega o cara em todos os estágios, desde aquele momento que ele está orçando, está procurando informação sobre o produto, até aquele momento que ele já sabe qual produto que ele quer, e você vai estar presente em todo momento. Tá? Obviamente, quanto mais genérica for a palavra, maior o volume de busca, e, consequentemente, você vai ter um volume de clique muito grande, mas o seu CTR vai ser baixo. Né? É natural. Então, ai meu Deus, meu CTR está baixo. Fica tranquilo, a palavra é muito genérica, não tem problema. Quanto mais específica ela for, menos volume de busca, e, obviamente, ela vai ser mais relevante para o usuário, e aí o CTR dela vai ser mais alto. Como é que funciona a cabeça do usuário? O usuário, ele é ansioso, ele quer a resposta da melhor forma possível. Então, vamos supor, o usuário do Google, ele chega lá e busca Santos, ele está pouco se lixando se o Google vai estar pensando se é Santos a cidade, se é Santos futebol, se é Santos de religião, se é a família Santos, sobrenome. Ele quer o resultado na lata para ele. Então, o sistema tem que ser inteligente o suficiente para entender o que diabos esse cara está querendo procurar. Então, o usuário ele é prático, é rápido e caceteiro. Ele quer aquela resposta na ponta da língua para ele. Então, ele não faz buscas muito longas. Ele não digita muitas perguntas, muitos textos na barra de busca. Então, esse dado é um pouco atrasado, mas eu acho que ele tem tudo a ver com o Brasil. Tá? Ele aqui reflete um pouco, em 2006, a experiência nos Estados Unidos. Mas o usuário brasileiro ele tem uma experiência um pouco mais nova, então ele não está tão maduro como o americano, que faz buscas mais profundas. Tá? Então, 68% das buscas utilizam até no máximo 3 termos. Então, não tem necessidade, como eu falei naquele momento, de trabalhar o produto, a marca, o modelo do produto que o anunciante está vendendo, não tem necessidade de você fazer aquelas palavras extremamente extensas. Então, se o cara vende um DVD player XPTO 123, a probabilidade do usuário buscar isso é bem menor. Então, quebra essa palavra em diversas outras que vão ser muito mais eficientes. Então, pega lá o DVD Player XPTO 123 e quebra em DVD Player, DVD 123, XPTO 123, DVD Player XPTO. E daí você consegue fazer mais umas 20 variações de um produto extremamente complexo que o usuário não vai fazer busca e você torna isso totalmente positivo para o usuário. Tá? Então, como eu falei, evita fazer essas palavras gigantes, esses textos enormes. Tá? A gente já teve experiências com anunciantes querendo colocar palavras muito longas. A gente aposta com eles. Vamos lá, quando tiver uma impressão aí, a gente paga um almoço para vocês. Porque não acontece, não tem impressão, quem dirá vai vender alguma coisa. E o importante também é saber, a palavra-chave tá, no AdWords tem um limite de até 10 termos. Tá? Mais do que isso você não vai conseguir inserir. Eu acho até tolerância demais o sistema, porque 10 termos é muito termo para uma busca só. Tá? Mas só para vocês saberem, tem limite. Então, se vocês tentarem, por acaso, não estão ouvindo o que eu estou falando aqui, tentarem botar mais termos do que 10, o sistema vai automaticamente barrar. E é um verdadeiro show de horrores. Tá? O que o usuário busca, vocês não fazem ideia. Então, pensem na cabeça do usuário. Tem relatórios, tá? Um relatório muito bom que a ferramenta do AdWords te possibilita é a ferramenta de buscas que o usuário fez e que mostrou seu anúncio. Às vezes tem palavras que você não tem, mas que são relevantes com o seu anúncio e elas vão aparecer. Então, a partir desses relatórios, você começa a identificar várias palavras que você não tem, provavelmente, não tinha pensado antes, mas o usuário, por algum erro, buscou essa palavra-chave. Isso também vale
para marcas, tá? Então aqui um exemplo, Carrefour, Submarino. Às vezes é muito erro de digitação que o usuário faz sem querer e dá um enter. Às vezes também é legal usar como palavra-chave a URL do anunciante, que muitas vezes o pessoal pensa que está digitando no browser e não está digitando na busca, deu enter e aí você coloca o anúncio. Abrindo um parênteses rápido aqui, fugindo do assunto, por que é legal você pegar a URL do cara, o nome e a marca dele para vender? Tá? É uma coisa difícil às vezes de convencer o anunciante, porque ele fala, pô, eu já apareço aqui no resultado natural, não tenho necessidade. É legal pegar a palavra dele, porque no resultado natural ele não mexe no texto, ele não faz nenhum apelo de comunicação, ele não tem dinamismo naquele texto. No anúncio, toda vez que alguém buscar Carrefour, por exemplo, você pode falar que você está vendendo em 12 vezes sem juros, que você tem frete grátis. Então você vai conseguir dar um apelo para o usuário que vai ser muito mais interessante do que aquele resultado simples, orgânico, que você não vai conseguir alterar. Você pode alterar esse texto a hora que você quiser, botar uma promoção a hora que você quiser, então é totalmente dinâmico. E por ser uma palavra que só o seu anunciante provavelmente vai estar comprando, vai ser uma palavra barata, você não vai ter concorrente, então ela vai sair muito, muito barato. Talvez o clique chegue até 2 centavos, tá? Ela fica muito barata. Então ela justifica o investimento numa campanha de branding. Tá? Correspondência de palavra-chave. Vamos devagar. Então, existem várias correspondências de palavra-chave, tá? No seu anúncio, na sua conta de AdWords, que você vai definir quais são as correspondências de palavra-chave. A principal, a mais comum, é a correspondência ampla ou broad. Tá? Depois eu vou entrar em cada uma. A gente também tem a correspondência em frase, que é, entre aspas, a exata, e a negativa. Tá? Então, toda vez que você vê que a palavra tem algum sinalzinho diferente na sua conta de AdWords, quer dizer que ela pode estar em frase, pode estar em exata ou em negativa. Se você não vê nada, é que ela está com certeza em ampla. Tá? Lembra bem, isso aqui é na perspectiva do anunciante, na conta de AdWords. Tá? Não vai confundir com a busca do Google quando a gente faz a busca entre aspas. Tá? Isso não tem nada a ver. Tá? Não vamos confundir as coisas, para não fritar. A ampla. Como é que funciona a ampla? Vamos dar um exemplo aqui do MP3 Player. Tá? Vamos supor, então, que você vende MP3 Player e você comprou essa palavra-chave, MP3 Player, na correspondência ampla. Então, a correspondência ampla vai trabalhar com todas as variações desse termo MP3 Player. Quer seja ordem trocada, quer tenha alguma coisa antes, no meio ou depois do termo, vai aparecer, porque você tem o termo MP3 e o termo Player. Se tiver capenga, só tiver MP3 ou só Player na busca do usuário, a probabilidade é de não aparecer seu anúncio. Algumas exceções, o sistema, quando você está com uma qualidade legal, o sistema vê que tem relevância com a busca do usuário, com uma palavra que você tem, talvez ele arrisque mostrar, mas isso aí já é um outro assunto. Tá? Então, a ampla, resumindo, ela é a forma mais expandida das palavras-chave, das correspondências, e ela vai te dar uma gama, um volume muito maior de visibilidade para o anúncio. Tá? A frase, como o próprio nome já diz, é para termos compostos, né? Então, são para frases. Não adianta pegar uma palavra carro, mapas, MP3 e colocar em frase, entre aspas, que não vai adiantar. Então, quando você for inserir uma palavra em frase na sua conta de AdWords, você insere ela entre aspas, que o sistema vai entender que é em frase. Um termo colorido aqui de se dizer é que frase, as palavras sempre andam de mão dadas, elas nunca vão se soltar, ou seja, nunca vai entrar nada no meio delas. Então, MP3 Player, se tiver em frase, não pode ter nenhuma busca no meio dela, não pode ter nenhuma palavra, nenhum termo no meio dela. Pode ter alguma coisa antes, pode ter alguma coisa depois, mas não no meio. Tá? Então, como eu já falei aqui na ampla, alguns exemplos aqui que funcionam, né, que vão mostrar, é você ter a palavra-chave em ordem trocada, alguma coisa no meio, antes ou depois. Em frase, você não pode quebrar a frase no meio, não pode ter nada no meio, não pode ter ela trocada também. Quando que a gente usa frase? Normalmente eu não costumo utilizar a correspondência em frase. Eu acho ela que fica meio em cima do muro. Ela nem é ampla e nem é exata. Então ela meio que não ajuda muito. Ela é justamente para aquela palavra-chave que a ordem dos termos importa. Tá? Se for trocar e for perder o sentido, tem que usar o termo em frase. É muito comum o cliente usar a palavra-chave em frase para títulos de livro, nomes de filme, tá? Mas, justamente, se o nome do filme é longo, se o título do livro é longo, e você ter todos esses termos em ampla, eu acho que já funciona bem. E você não precisa colocar em frase, porque aí você tem que contar com a sorte do usuário, digitar tudo naquela mesma sequência e sem nada no meio, ele não pode errar. E aí compete você também fazer as variações dos erros de digitação para o livro ou para o nome do filme. Em exata é a palavra
exata e mais nada. Ou seja, MP3 Player em exata vai ser só aquilo. Se um usuário fizer uma busca onde ele botou um Szinho no final, errou alguma coisa, bau, não vai aparecer. Então, ela é uma palavra, é uma correspondência muito importante para aquelas palavras que estão dispersando muito clique. Tá? Então, você está tendo muito clique numa palavra, mas você não está conseguindo identificar de onde está vindo esses cliques. Joga ela em exata, se ela é relevante para o seu anunciante, tá? E aí ela vai meio que encurtar o tráfego dela. Tá? Para que tipo de palavra que a gente usa? A gente usa para palavras, né, para termos únicos. Então, um exemplo aqui do mapas. Né? Muita gente procura mapa virtual, download de mapas, e o cara está vendendo um mapa na internet. Então, não adianta você ter só a palavra mapa. Então, bota ela em exata que você vai limar o tráfego indesejado. Tá? Mas, uma outra forma de limar esse tráfego indesejado é você incluindo negativas dentro dessa conta de AdWords. Como é que funcionam as negativas? Pega todas aquelas palavrinhas que você não gosta, que você não quer que seu anúncio apareça, e inclua aí. No caso de MP3 Player, se eu vendo só MP3 novo, eu não quero que o usuário, ao buscar MP3 Player usado, MP3 Player assistência técnica, manual, driver, download, eu não quero mostrar meu anúncio para esses caras, porque não vai vender. Então, pega todas essas negativas, download, grátis, usado, assistência técnica, e inclui como uma palavra-chave negativa, sempre com sinal de menos, na frente delas. Tá? Então, isso aí já vai limar o tráfego. Toda vez que o usuário fizer a busca MP3 Player usado ou download, assistência técnica MP3 Player, seu anúncio, pode ficar tranquilo, não vai aparecer. Tá? Então, aonde que você coloca as negativas? As negativas, elas podem entrar tanto no nível da campanha de vocês, tá? Então elas vão trabalhar para todos os grupos. Uma campanha de informática, você pode jogar as mesmas palavras, tá? Só no nível da campanha, você não precisa ficar replicando grupo por grupo, ou então você pode colocar num grupo específico uma negativa específica. Tá? Como que a gente recomenda usar as correspondências de palavra-chave? A gente sempre sugere a dupla dinâmica, que funciona muito bem. É você sempre trabalhar as palavras-chave na correspondência ampla, tá? E colocar o máximo de negativas possível dentro da sua conta. Tá? Por quê? Na ampla você vai ter a maior visibilidade e você vai pegar o maior público possível. E a negativa vai limpar o tráfego desse público que você não quer aparecer. Tá? Então, normalmente, é a forma ideal de começar uma campanha de AdWords com algumas palavras-chave em ampla e muitas palavras-chave negativas. Com a ferramenta de palavra-chave, com relatórios e com o passar do tempo, vocês vão identificando quais são as palavras negativas ideais. E quanto mais palavra-chave negativa, vai ser melhor para vocês. Vai acontecer alguns casos onde não só negativa vai bastar. E aí a palavra vai ficar muito dispendiosa, você não está tendo retorno com a palavra, e aí você precisa jogar ela para exata, ou você precisa tomar alguma atitude para ela. Às vezes a palavra está muito ampla, está muito genérica, e você deletar essa palavra e gerar palavras mais compostas, com variações dessa palavra, vão trazer um resultado melhor. Tá? Negativas. Como é que a gente escolhe as palavras negativas? Primeiro, vamos evitar aquela galera que só está navegando por coisas de graça, né? Os caçadores de barganha. Então, grátis, free, gratuito, de graça, e todas essas variações pode colocar aí, com variações de erro de digitação e tudo mais. Tá? Fiquem à vontade para encharcar com palavras negativas. Vamos evitar os taradinhos de plantão. Então, aquele cara que está digitando peladas, gay, sexo e mais um bando de palavras-chave que não tem a ver com o seu produto, acredite ou não, vão ter buscas disso. Então, câmera digital, webcam, principalmente, tem muitas palavras negativas nesse tipo de tema. Então, é legal estudar isso. A ferramenta de palavra-chave já gera algumas e os relatórios vão ajudar também. Tá? Evita também o usuário que não está naquele sistema, no ciclo de compra, que ele está já no fim e querendo comprar. Evita aquele cara que já tem o produto, mas não vai comprar. Então, o cara que está procurando um upgrade para o produto dele, que ele quer consertar o produto, ou que ele quer comprar uma coisa usada que não tem a ver com você. Tá? Para games, é muito importante. Tá? A parte de games, muitas buscas no Google são feitas focadas para o entretenimento da pessoa. Então, os caras buscam muito passwords, cracks, seriais, né, de como passar de fase num específico jogo. Então, quem vende um MP3, um PlayStation ou os jogos, tem muita dificuldade, tem que colocar muita negativa para tornar a campanha produtiva. Vamos falar dos criativos agora, né, que são os anúncios do AdWords, tá, os links patrocinados. Como é que funciona a estrutura de um anúncio de AdWords? Ele tem sempre essa estrutura, ele vai ter 3 linhas e uma URL visível. Tá? O título tem no máximo 25 caracteres, tá? Esse é o limite.
e as outras duas linhas 35 caracteres. Tá? E a URL de destino, 35 caracteres também de limite. Tá? É muito pouco caractere para a gente perder tempo aqui falando besteira. Clique aqui, compre agora, aproveite, entre já. Tem muita coisa importante para você comunicar no seu anunciante nesse pouco tempo que o usuário vai bater o olho, e tem que ser um anúncio muito mais relevante para ele clicar nesse e não nos outros dos seus concorrentes. A gente usa muito Excel para gerar essas propostas, as campanhas de AdWords. Então, a gente, na hora de criar os anúncios para o anunciante, a gente cria uma formulinha para medir os limites de caracteres de cada linha. Tá? Então, é sempre bom, quando vocês forem trabalhar e gerar os anúncios para o anunciante, você vai escrever centenas, dezenas de anúncios, joga essa formulinha, porque ela já vai automaticamente, você não precisa ficar acertando certinho e contando caractere por caractere, como muita gente faz. Tá? Então, joga uma formulinha que você já sabe se está estourando ou não o limite de caracteres do anúncio. Tá? Quem tenta subir um anúncio que estoura o limite de caracteres, obviamente não consegue, o anúncio não aparece. Uma coisa mais importante do anúncio é o título. Tá? Os clientes batem o pé, às vezes, para ter o nome dele no título do anúncio, tá? Mas tenta fazer um teste. Fala para ele, tá bom, vamos colocar um anúncio aqui com o seu nome no título, mas vamos colocar também um anúncio que tenha a palavra-chave desse grupo no título. E vamos competir, vamos ver qual que anúncio está melhor. E a partir daí a gente vai aprendendo com o sistema. Tá? Por quê? O usuário está fazendo a busca lá, exemplo, flores. Se você tem flores no título, vai chamar muito mais a atenção dele do que você está falando, sei lá, rosa menina, sei lá, o nome da floricultura. Se o usuário vai fazer um download, deixa claro, baixa aqui. Se o usuário vai comprar, então fale, compre agora, encontre aqui o produto, fala do preço. Tá? Então tenta direcionar o usuário para aquilo que você realmente vai oferecer e ficar claro. Porque às vezes a coisa não fica clara, a comunicação não fica boa, e o usuário vai clicar sem noção aonde ele está entrando. E aí ele provavelmente vai sair e vai ser uma experiência ruim para o usuário e para vocês. Tá? Então é sempre bom falar isso. Uma coisa muito importante é falar do frete grátis, 12 vezes sem juros, tá? E aí aqui focando na parte de varejo. Tá? Então, busca sempre aquele diferencial que vai fazer com que o cara clique no seu anúncio e não dos concorrentes. Tá? São os vencedores, tá? Frete grátis, 12 vezes sem juros, um desconto à vista que é dado, ou então também você falar de desconto 10 vezes no boleto, a variedade de marcas, tá? O leque de produtos que ele oferece, também um catálogo, uma locadora, por exemplo, falando da variedade, mais de 10 mil títulos. Então, isso traz importância para o usuário. Só eu pulei aqui. Clique aqui e visite-nos são proibidos, justamente porque é muito óbvio e não tem necessidade de ficar colocando isso no final do anúncio. Tá? Então, o sistema do Google ele automaticamente bloqueia anúncios com esse tipo de texto. Tá? Se a marca do cliente é forte, usa ela, tá? Aproveita ela e bate isso no anúncio. Tá? E o muito importante também é a URL de destino, para onde que o usuário vai ser levado. Tá? Não coloca home como URL de destino, por favor. Tá? O que acontece? O usuário faz a busca, ele clica no anunciante, cai lá no site da home dele, e aí ele tem que fazer a busca de novo pelo produto que ele estava procurando, porque a home sempre é mais confusa do que uma parte mais de dentro do site. Então, tenta direcionar. O cara buscou palavra-chave câmera digital, leva o cara para home de cinefoto. Leva ele para dentro do grupo de câmera digital. Tá? Quanto mais específico você for, muito melhor para a experiência do usuário. Ele não vai desistir. Tá? A maioria das vezes eles voltam para o Google, faz uma outra busca, vai clicar em outro anúncio, justamente porque a resposta que ele esperava não foi condizente com a expectativa dele. Eu não gosto de sugerir também você jogar o cara já no carrinho de compra com o produto na cesta. É legal dar opção para o cara. Tá? É legal você dar uma opção para ele fazer... às vezes ele está... câmera digital, está muito amplo para ele, ele não sabe ainda qual o produto. Então, ele vendo qual sortimento que o cliente oferece, vai ficar muito mais interessante do que ele já ficar com aquele produto na cara dele. Sempre é bom testar os anúncios. Como eu falei, a gente tem um limite de até 50 anúncios por grupo. Tá? Mas, você colocar 10, 12 anúncios é loucura. É muito texto, você perde meio noção de como comparar esses anúncios. Então, a sugestão que a gente dá... 3, 5 no máximo anúncios por grupo já é o suficiente. Você não vai ter muito diferencial, muito apelo diferente para colocar no anúncio.
é sempre legal, não, por favor, não repete os anúncios, sempre a mesma coisa, mudando só o título, ou mudando só uma linha. Tenta colocar apelos diferentes. Então, no anúncio você fala de 12 vezes sem juros, no outro você vai falar de frete grátis. Tenta um terceiro consolidar os dois, frete grátis de 12 vezes se couber. No outro você fala do sortimento, fala na facilidade de pagamento, entrega 24 horas. Tenta trabalhar com diferentes apelos para cada anúncio. E aí, você vai fazer o rodízio dos anúncios. Né? Por default, o sistema ele já faz o rodízio dos anúncios. Como é que funciona esse rodízio? O sistema ele vai exibindo um anúncio, depois exibe o outro. E a partir do momento que o anúncio começa a ganhar mais clique, o sistema interpreta que esse anúncio está mais relevante para o usuário. E aí ele começa a favorecer mais esse anúncio, que é bom para o anunciante e bom para o usuário. Tá? Então, a partir do momento que você começa a fazer esse rodízio entre 3, 4 anúncios, depois de uma semana mais ou menos, já é tempo ideal de você chegar lá e ver, olha, esse anúncio aqui está tendo uma performance muito boa. Vou deletar esse aqui que está ruim, e pegar esse aqui que está muito bom e vou replicar essa fórmula de comunicação para os demais anúncios, para os demais produtos que eu vou vender. E existem outras formas mais sutis de você ressaltar o anúncio. Tá? É permitido você pegar cada inicial das palavras do anúncio e deixar ela em letra maiúscula. Isso vai dar muito mais atenção. Um frete grátis com F com G maiúsculo fica muito mais atrativo do que um frete grátis pequenininho. É proibido colocar tudo em caixa alta, tá? Porque aí você já está querendo usar recursos de digitação para chamar a atenção do usuário, e aí vai destoar em relação aos concorrentes, vira uma zona. Então, você pode pelo menos botar cada inicial em maiúscula, isso já ganha muita atenção. Tá? Experiências de anúncio tudo em caixa baixa, anúncio tudo em caixa alta, as iniciais em caixa alta, o que tem caixa alta tem um CTR melhor, tem uma aceitação melhor do usuário. Tá? A URL de destino também pode ser em caixa alta nas iniciais. Então, Mercado Livre, por exemplo, o M do mercado, o L do livre, pode ficar em caixa alta, pode ficar em maiúscula e chama bem a atenção. Existem umas opções que você pode tirar o www, tá? Você não precisa colocar o www no início da URL. Experiências também a gente já fez e não funciona tão bem como se tivesse o www. O usuário meio que sente a necessidade de saber, eu estou clicando numa URL, eu estou indo para um site, não sei o que passa na cabeça dele, mas funciona muito melhor com uma www no início da URL de destino, tá? E as iniciais em maiúscula. Então aqui um exemplo para grupo de notebooks e algumas variações de palavra, a gente tem alguns anúncios, tá? Então são diversos anúncios com temas diferentes. Perceba que sempre tem a palavra-chave, né, o tema do grupo, no título do anúncio, que é o que vai chamar a atenção do usuário. Uma coisa legal vocês saberem, a palavra-chave, quando o usuário faz a busca, se ela tem no corpo do seu anúncio, ela vai ficar em negrito. Isso aí já chama muito mais a atenção do usuário. Tá? Então, falar de preço, facilidade de pagamento, variedade de produtos, né, é muito importante, faz diferença. Tá? Percebo também que eu fiz URLs de anúncio diferentes. Tá? Então, tudo caixa baixa, caixa alta, sem www, você pode colocar a categoria /laptops, tá? Existem várias formas de você fazer um anúncio. Agora é a outra metade do cérebro que a gente vai fritar, que é a ferramenta de inserção de palavra-chave, tá? É a Keyword Insertion. Como que funciona essa ferramenta? Para que ela serve? Ela serve justamente para dar mais resultado a curto prazo para o seu anúncio. Tá? Como é que é isso? Ela vai pegar a palavra-chave que você tem no grupo e vai inserir na formulinha que você criar. Normalmente no título que a gente usa. Tá? Por que isso? Vamos supor ali, naquele do notebook, se o cara fizer a busca notebook, então vai aparecer notebook no título. Se a palavra for ofertas notebook, vai aparecer ofertas notebook. Então você vai sempre dizer o que o usuário realmente está procurando. E é muito mais relevante isso para ele. Como é que funciona essa formulinha? Tá? Você abre chaves, keyword, 2 pontos, e aí o texto default. Lembrando que esse texto default tem que ser 25 caracteres no máximo, que está respeitando o volume do título, e você fecha a fórmula. Tá? O que acontece? O usuário aqui, no caso, ele está buscando por câmera digital. Você tem essa palavra, câmera digital? Tem. Então, seu anúncio vai aparecer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa palavra sua e vai inserir no título do anúncio. Vai ficar em negrito, porque você tem essa palavra, e acreditem, o CTR desses anúncios é muito maior do que um CTR de um anúncio normal. Acontece algumas vezes que o grupo é tão bem amarrado que você não precisa criar esse tipo de ferramenta, esse tipo de fórmula para o seu anúncio. Tá? O ideal é você não usar ela, porque é bom ter seus grupos sempre bem amarrados. Tá? Mas ela é um paliativo para você ter uma agilidade, né, ganhar CTR mais rápido. O usuário fez a busca Sony Cybershot, você tem essa palavra no anúncio, no seu grupo de anúncio? Bom,
vai aparecer a sua palavra-chave no título, vai estar condizente com a busca do usuário, CTR legal. E aí vamos supor que o usuário faz uma busca cavernosa, enorme, e estoura, e você tem essa palavra-chave, mas ela estoura o limite de caracteres que cabem no título, que é 25. E aí vai o quê? Vai entrar aquele título default que a gente jogou lá na fórmula. Então é sempre bom colocar o título default. Normalmente os anunciantes batem pé para colocar o nomezinho dele no título default, mas é legal você focar naquele naquele que eu já falei. Grupo do anúncio, foca o tema do grupo, então coloca o que você está vendendo na fórmula default, pensa num título mais genérico, e aí quando a fórmula falhar, vai aparecer o anúncio. O ideal é que a fórmula não falhe e que sempre apareça a palavra-chave que você tem. Tá? Por que eu falei que frita? Muita gente entende errado, pensa que o que o usuário buscou que vai aparecer no título. Lembra que é o que você tem de palavra-chave. A ferramenta dinâmica de inserção de palavra-chave, não é de inserção de busca. Tá? Então, às vezes, o cara buscou de uma forma, o MP3 Player, o cara buscou ao contrário, não vai aparecer ao contrário, vai aparecer a palavra lá que você tem direitinho, MP3 Player. Tá? Então, vai inserir a palavra-chave de vocês, não a busca, tá? Que muita gente confunde isso. Espero que tenha ficado claro também. Algumas guidelines para a gente não fazer besteira e na hora que a gente for lá todo afoito, vai colocar a campanha do cliente no ar, o cliente liga, cadê que eu não estou vendo minha campanha? O que acontece? O anúncio do cara está reprovado. É muito comum acontecer isso, porque links patrocinados é uma coisa relativamente nova, a gente não tem experiência profunda nisso, e aí na hora de escrever o anúncio, a gente vai falar, pô, fala aqui que eu sou o melhor nisso, fala que eu vou vender os melhores preços, os melhores produtos, e pronto, você já está infringindo um monte de guidelines do Google para você não ter o seu anúncio reprovado. Tá? Então, por exemplo, a última linha ela não faz parte do texto, então não adianta falar um exemplo aqui do personal trainer, o melhor e o primeiro do mercado em 2 pontos, e aí vem o site. Não pode fazer isso, você tem que terminar a comunicação ali, o site do cara vai ser só um adendo. Tá? Não pode ter um pop-up, pop-under, qualquer coisa parecida para o site da página de destino. Tá? Então, se o usuário clicar, cair numa página onde tem pop-up, o Google vai reprovar esse anúncio. Tá? E a gente tem ferramenta automática e tem gente, né, tem pessoas revisando esses anúncios e vendo que anúncio que tem isso, que anúncio que não tem. Tá? Então é importante saber disso. Não utiliza o melhor, o primeiro, etc. e tal, se você não tiver uma certificação no site do cliente. Tá? Então precisa ter uma certificação, caso contrário o anúncio vai ser reprovado. Pontuação excessiva, para você chamar mais atenção, também é proibido. Tá? E você não pode, no título você só pode usar interrogação, você não pode usar exclamação. Tá? Você pode usar uma interrogação no anúncio inteiro, só uma exclamação também. Tá? A página de botão voltar, o usuário tem que ter essa opção. Tá? Se ele clicou no anúncio, caiu no site do anunciante e o botão voltar não funciona, o anúncio é reprovado. Tá? Repetições de palavra-chave também. Aproveite, compre, 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 barato, 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 coisas bem varejão, não são permitidas, tá? E como eu já falei antes, clique aqui também não é permitido. Tá? Então aqui é um exemplo de anúncio reprovado e um anúncio bacaninha que foi aprovado. Pronto, agora que a gente já falou de todos os pilares, vamos ver como que a gente faz uma proposta para o anunciante. Tá? Links patrocinados, mais uma vez, é uma coisa nova no mercado, é difícil de a gente colocar na cabeça do anunciante que ele tem uma mentalidade de mídia offline, quiçá portal. Então é difícil de fazer ele entender o que vai ser link patrocinado, como é que vai funcionar isso. Então tem que falar bem devagarzinho, tem que ensinar bem direitinho. E a gente já, várias tentativas e erros, a gente fez diferentes propostas. Né? É muito fácil o Google lá de fora mandar para a gente algumas propostas, alguns modelos de proposta, que é totalmente condizente com o mercado americano. Quando a gente chega aqui no Brasil, que a gente está desbravando o mercado, vai ser uma necessidade totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Então, a proposta tem que ser bem cuidadosa. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de proposta que a gente faz no Google para alguns anunciantes. Tá? Cada anunciante tem um caso, às vezes o anunciante já tem um know-how, ele já sabe mais de AdWords, então não demanda tanto trabalho, tanta atenção para a proposta. Às vezes o cara não sabe nada, vai começar agora, totalmente offline, está entrando agora na internet, e aí vai precisar de um trabalho maior. Primeira coisa, antes de mais nada, é o velho briefing, tá? Que a gente vai pegar com o cliente. Então, identificar qual é o site dele, o que ele quer comunicar, todo aquele lero-lero que eu já falei antes, é importante a gente ter isso escrito do cliente para o time que for criar a campanha de AdWords ter um guideline legal e saber o que ele vai fazer para o anunciante. Tá? Como se fosse uma agência offline funcionando também. Depois que você tem o briefing,
como eu falei ali do sitemap do ponto frio. Depois que você vai ter que criar o esqueleto da conta, né? Você vai pegar o objetivo de comunicação do cliente e aí depois você vai pensar na estrutura da conta de AdWords do anunciante de acordo com esse objetivo. Por fim, quando o cliente não é muito savvy, a gente pega e cria um PPT para ele, explicando algumas coisas básicas. Tá? Eu vou mostrar um pouco mais sobre o briefing, eu vou mostrar também um pouco mais que tipo de PPT que a gente faz, né? Que tipo de apresentação que a gente faz em PowerPoint para o cliente. É mais para a área estratégica, para a área mais gerencial que a gente faz um PPT para deixar a coisa mais clara. Tá? E por fim, a gente faz uma planilha de Excel também. Como eu falei, a gente trabalha bastante em Excel, gerando as palavras, os anúncios, e a gente faz uma proposta anexa em Excel. Tá? Essa proposta anexa do Excel ela é muito mais hard, muito mais robusta e vai ter muito mais informação no nível da pessoa que vai cuidar, vai estar junto com a campanha de AdWords. Tá? Alguns anunciantes eles falam, por favor, não me passe esse tipo de detalhe, eu não quero, e aí só o PPT já vai resolver. Às vezes eles demandam, eu quero saber quais palavras que eu estou comprando, eu quero saber quanto que vai custar isso, eu quero saber quais anúncios que vão aparecer para cada palavra, e aí a gente precisa desse Excel. Então o briefing é básico. Aqui é um exemplo prático de briefing, falando qual é o nome do cliente, o site dele, quem está atendendo ele, quanto tempo que vai ser de duração da campanha, quanto que ele vai investir, se tem alguma comunicação a mais, alguma nota que o atendimento queira colocar. Se a campanha vai veicular nacionalmente, vai ser focada só em algum estado. Tá? Na hora que você for fazer uma estimativa, então você vai saber que você vai fazer só para o Brasil, vai fazer para um estado só para São Paulo. As palavras-chave que você for colocar também, se você vai fazer só para o Rio de Janeiro, você não vai colocar palavras como São Paulo, ou vai colocar palavras mais específicas como o Rio de Janeiro, os bairros do Rio de Janeiro. Então é sempre bom no briefing preencher. Claro que muitas vezes o briefing fica naquela parte mais abstrata do processo, mas é sempre bom tentar seguir esse briefing e ter um guideline aí para o pessoal da criação. O conteúdo do PPT. Eu considero uma das coisas mais importantes, tá? E o que a gente faz com o cliente, a primeira coisa, para os clientes de varejo principalmente, a gente faz o Asset Map. O que é o Asset Map? É praticamente o gerenciamento de ativos do mapa do site do cliente. Tá? A gente entra no site do cara, vê tudo que ele vende, tudo que ele comunica, todas as categorias, todas as subcategorias e faz um levantamento, tá? Em um slide só de tudo que ele tem de potencial para comunicar no AdWords. Diferente de televisão, a Dell não vai fazer um anúncio de TV falando do cabo periférico, do laptop, de um teclado, de um mouse. Ele vai falar do laptop, vai falar do projetor e morreu. Então no Google você só paga por clique. Então quando alguém buscar pelo mouse da Dell e clicar, é alguém que está querendo comprar. Então você pode trabalhar com todos os ativos do cliente e você só vai pagar no momento que tiver uma busca, que tiver um clique. Tá? Então por isso que a gente faz todo esse levantamento e mostra o potencial de comunicação que o anunciante tem com os links patrocinados. Tá? Normalmente a gente já determina, olha, você tem tudo isso aqui para trabalhar, mas vamos dar foco aqui no que está em verde e vamos focar nessa categoria que você é forte. E às vezes a gente anexa um grupinho a mais ali de campanhas sazonais e uma campanha de branding que não está no mapa do site do cliente. Então eu acho muito importante fazer esse levantamento de ativos, né, o que a gente chama de Asset Map, e depois uma vez que ele entra no ar, frequentemente, de 3 em 3 meses, faz um levantamento de novo, entra no AdWords e cataloga tudo que ele já está anunciando, qual o potencial de penetração de exploração de cada categoria. Essa categoria está mal explorada, vamos focar mais nela. Essa categoria está pausada, essa categoria já está saturada, vamos focar em outras. Então, a partir daí, você começa a ter noção de qual a penetração que seu anunciante tem para todo o leque de serviços que ele oferece, todos os produtos. E o anunciante também fica muito contente em saber de, pô, estou trabalhando isso aqui, não estou trabalhando isso aqui, eu tenho potencial nisso. Tá? Então, isso aqui é muito bom, é um mapa que vai dar uma foto de como que ele está hoje nos links patrocinados ou como ele pode começar. O Traffic Estimator, que é o estimador de tráfego, que também é uma ferramenta que está lá gratuita dentro do AdWords, ela serve justamente para identificar quanto vai ser o custo dessas palavras. Então, para o cliente, é muito importante ele saber quanto que ele vai gastar. A gente sempre coloca um PPT muito claro, conciso, rápido, dizendo quantos cliques que ele vai ter, qual é o CPC máximo que ele está disposto a pagar, quanto que ele vai ter de gasto nisso, quanto que vai ser a posição média. Tá? É importante ele ter esse tipo de informação. E é importante também lembrar que isso é uma estimativa. Isso aqui não é o prometido. Tá? Por que é uma estimativa? O Traffic Estimator, ele toma base
com os dados passados. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é do RBD. O RBD pipocou uma hora lá, estava maior sucesso, os rebeldes estavam pipocando na mídia e muitos anunciantes queriam aproveitar a oportunidade de vender os DVDs, os CDs e toda a parafernália que o RBD tinha lá para vender. O que acontece? Você passa um Traffic Estimator e aí ele vai fazer comparação com o tempo passado. O que o sistema do Google tem de busca em RBD? Nada. Que RBD começou agora, pipocou agora. Então, lembra bem que é tudo referente ao passado que ele vai te dar a estimativa. Então não dá para prometer, vai ser assim, vai ser dessa forma. É apenas para dar um norte de quanto que ele pode investir, de quanto que ele pode bidar numa palavra-chave e por aí vai, tá? O esqueleto da conta é outra coisa que a gente coloca no PPT para o anunciante, para ele entender como é que vai funcionar. Justamente para aquela coisa que eu falei no começo, para a gente falar a mesma língua. Que o cara liga e fala, pausa minha campanha, e ele está falando conta. Ou ele fala, olha, eu deletei um anúncio. Ele deletou um grupo, na verdade. Então, às vezes o cliente ele quer trabalhar, ele quer botar a mão na massa, quer mexer na conta, ele quer estar por dentro. E se você abre esse tipo de informação para ele, é legal ele entender como é que vai funcionar isso. A gente manda um esqueleto genérico, falando como que funciona a estrutura, e manda um esqueleto junto, como que seria a proposta de estrutura. Então, a gente tem a campanha, a conta dele, tem a campanha de informática, vão ter os grupos tais, as palavras e os anúncios. E, obviamente, um mockup dos anúncios, aonde que os anúncios dele vão aparecer. Então, a gente dá um print, né, faz um mockup do anúncio na rede de pesquisa e faz um mockup do anúncio na rede de conteúdo. Tá? Aqui é um exemplo de proposta que a gente faz. Tá? A proposta, ela tem, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 abas no Excel. Tá? E a primeira aba, obviamente, vai ser um resumo de todo o investimento, todo o potencial que ele tem dentro do AdWords. Tá? Então, a gente separa por campanhas de CPC, campanhas de CPM, rede de busca, rede de conteúdo e campanhas no YouTube, que é separado da parte de AdWords. Tá? Algumas regrinhas, algumas observações importantes também é legal colocar embaixo para ficar mais claro para o anunciante. Às vezes você vai precisar passar esse tipo de informação, às vezes o tipo de informação que você vai passar para ele é menos importante, é menos necessária, e aí você não precisa colocar todo esse banho de informação para fundir a cuca deles. Tá? Uma outra aba é justamente o conteúdo da conta de AdWords do cara. Então, não precisa colocar tudo, mas às vezes é bom ter um exemplo de quais palavras-chave que você vai comprar para ele, quais são os anúncios que você vai escrever, que tipo de comunicação que você quer colocar. Às vezes o próprio cliente ele vai ter um insight, ou ele vai saber melhor da gente, pô, eu vou entrar com uma promoção tal, então ao invés de colocar frete grátis, bota aí que é frete grátis e 50% para todos os produtos. Tá? Então é legal também ele saber que comunicação que você vai começar a trabalhar, para talvez ele trazer um input, que também qualquer coisa ele deveria ter colocado no briefing. Tá? Exemplo de anúncio, exemplo de palavra-chave, e se ele for fazer rede de conteúdo por site targeting, como eu falei, que você elege, eu quero aparecer no YouTube, eu quero aparecer só no Estadão, não interessa o conteúdo, você identifica quais sites, quais parceiros do Google que ele pode aparecer. E por fim, nesse caso, nessa proposta específica, a gente tem uma terceira aba, que é para campanha de YouTube. Como vocês sabem, o YouTube dá para você veicular, fazer uma veiculação de vídeo na home do YouTube, e dá também para veicular, criar um brand channel para o anunciante. Tá? E aí, é melhor vocês depois conversarem com o Phil, ele vai trazer mais informações de como anunciar no YouTube e tudo mais. Tem o Learning Center. Tá? O Learning Center ele é justamente um passo a passo de tudo isso que existe dentro do AdWords. Tá? Ele tem versão em português, tá? Então qualquer coisa vocês podem trocar ali o .com pelo .com.br/AdWords/Learning Center, e lá vocês podem tirar eventuais dúvidas sobre tudo isso que a gente falou e ver algumas coisas mais profundas ou outras coisas mais diferentes do que a gente está falando aqui. Então vocês podem ver mais parte de relatórios, tá? Parte de formatos de anúncio, como eu falei, como é que funciona o Traffic Estimator e mais uma série de coisas. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.